Sono é uma palavra que vem do latim somnus, que quer dizer sono, e sleep, que é dormir. Portanto, o sono é um processo completamente vital para o nosso organismo. Sem o sono, o nosso organismo apresentava problemas graves de memorização, de cognição, de desempenho motor, além de irritabilidade, de cansaço, de dor de cabeça, visão turva, alterações no próprio metabolismo. Portanto, o sono é um estado fisiológico complexo que não pode ser evitado, não é resultado de uma atividade cerebral reduzida, pelo contrário, é resultado de um estado de consciência muito diferenciado. Quando estamos a dormir, a resposta a estímulos auditivos, visuais ou mesmo dolorosos é menor. Quando falamos em sono, também é importante que consigamos entender algo sobre os ciclos do sono. O sono pode ser dividido em duas fases distintas: o sono REM, que é o que chamamos o Rapid Eye Movements, e o sono não REM, que quer dizer sem estes movimentos oculares rápidos. Portanto, podemos dizer que há um ciclo de sono não REM, o ciclo de sono não REM, que representa mais ou menos 75% do sono, do nosso sono, é considerado um sono fisiologicamente tranquilo, com baixa frequência cardíaca, baixa frequência respiratória. Nesta fase observa-se então um aumento da atividade parasimpática, que é aquela do nosso relaxamento, e também ocorrem alterações a nível da nossa consciência. Portanto, este sono não REM pode apresentar 4 fases ou 4 estadios, que é: o primeiro é o estadio entre eu estar acordada e passar a estar a adormecer, portanto é a transição entre o sono e a vigília. Aqui é facilmente interrompido por ruídos ou por toques e as ondas cerebrais são rápidas. Depois temos um sono mais profundo, no qual, embora seja leve, no qual já vão cessar os movimentos dos olhos, em que os músculos relaxam. É muito importante esta fase, esta primeira fase, para a consolidação da memória, e aqui já são precisos estímulos mais fortes para que pudéssemos acordar, e as ondas cerebrais são rápidas. A fase 3 é uma fase já mais profunda do que a anterior, em que começam as ondas cerebrais mais lentas, em que a atividade cardíaca e a respiração ficam ainda mais lentas, e é muito importante para a função reparadora do sono. A fase 4, que é o sono mais profundo, já é difícil acordar aqui uma pessoa, que o despertar, quando ocorre, é muito confuso, e obviamente que aqui tem uma grande importância a função reparadora do crescimento, da reparadora das células. Portanto, estas 4 fases pertencem às fases de sono não REM. Portanto, uma fase muito de transição, depois um sono mais leve, cerca de 10%, um sono mais profundo, que é o sono médio, em que os olhos param de se movimentar, que é cerca de 45%, depois um sono profundo, e depois entramos na fase REM, de Rapid Eye Movements, que só ocorre após um período de sono não REM e apresenta uma série de alterações fisiológicas, como, por exemplo, a frequência cardíaca e respiratória elevadas, a pressão arterial elevada, e aqui ocorrem atividades cerebrais muito importantes para a memória, para a aprendizagem. É aqui nesta fase que ocorrem os sonhos. E os olhos, efetivamente, movem-se rapidamente. Bom, posto isto, a pergunta do milhão: quantas horas é que devemos dormir? Um adulto saudável deve dormir cerca de 7 a 9 horas por noite. Esta é a duração do sono ideal. Como é que podemos dormir mais rápido? Devemos dedicar 30 minutos ou 1 hora para relaxar à noite antes de irmos para a cama, o que vai permitir que o corpo, que a mente relaxe e se preparem para dormir, e o que facilita, portanto, o adormecimento, e também facilita o próprio
a própria noite de sono. Sabemos que um bebê até mais ou menos, portanto, dos 0 aos 2 anos, deve dormir entre 9 até 19 horas, um bebê recém-nascido pode dormir 19 horas, um adulto em promédio deve dormir de 6 a 10 horas e depois, acima dos 65 anos, podemos dormir entre 5 a 9 horas. Este é o promédio. Menos que 5 horas, efetivamente, não devemos dormir. E então, o sono tem também um ritmo, nós temos um ritmo circadiano, o ciclo circadiano é um período de 24 horas na qual o nosso relógio biológico interno mantém as atividades e mantém os processos biológicos do corpo, como por exemplo o metabolismo, o próprio sono, e que é influenciado pela exposição a diferentes tipos de luminosidade ao longo do dia. Porquê é que acontece este ciclo circadiano? Porque o cérebro recebe estímulos diferentes quando é dia, quando é noite, vai produzir hormonas diferentes quando é dia, quando é noite, altera a temperatura corporal e regula o metabolismo para manter a pessoa acordada ou a dormir. Então, este ciclo circadiano humano é controlado pelo hipotálamo, que é uma região do cérebro que recebe sinais sobre luz, sobre escuridão, que é captado pela retina dos nossos olhos e, portanto, estabelece os padrões de sono ao longo das 24 horas do dia. E estes sinais são, portanto, nós recebemos a luz pela retina do olho, vai para uma estrutura que se chama hipotálamo, do hipotálamo vai para outra estrutura que se chama epífise ou glândula pineal, e esta estrutura é que é responsável por produzir uma hormona que se chama melatonina. A melatonina, em resposta à escuridão, aumenta os seus níveis para ajudar e preparar o corpo a dormir, diminuindo, portanto, a temperatura corporal, a pressão arterial, diminuindo a frequência cardíaca, a frequência respiratória e diminuindo também a atividade do sistema urinário. É por isso que nós não deveríamos ir fazer xixi durante a noite. Durante o dia, quando a retina detecta luz, a produção de melatonina é inibida e o cérebro envia uns estímulos para as glândulas suprarrenais aumentarem a produção de cortisol, o que deixa o corpo mais alerta e, portanto, o que aumenta a vigília durante o dia. Esta hormona também pode aumentar em períodos de stress ou em condições de saúde crónicas, o que pode comprometer, obviamente, o bom funcionamento do ritmo circadiano. Então, cerca das 9 horas da noite começamos a produzir melatonina, por isso é que esta hora já não devemos estar com os telemóveis, já não devemos estar com os computadores, já não devemos estar com estas luzes aqui no meu estudo de televisão e, efetivamente, a partir das 2 da manhã, quando temos um sono mais profundo, a temperatura corporal baixa a partir das 4 da manhã, mais ou menos, e mais ou menos às 7 da manhã acontece o fim da produção da melatonina, por isso todas as adolescentes que agora andam a chegar a casa às 7 da manhã, quando se deitam às 7 da manhã já não produzem melatonina e já estão a dormir com cortisol. Bom, fatores que podem perturbar o ritmo circadiano. O deitar-se muito tarde, os horários tardios de refeições, os horários alterados de trabalho, portanto o trabalhar até muito tarde, viagens que envolvam mudanças de fuso horário, medicações. Então tudo isto leva a uma desregulação do nosso relógio biológico e vamos ter sintomas como o cansaço, perda de concentração, dificuldades de memória, dor de cabeça e irritabilidade. É, portanto, muito beneficioso que comecemos a ter uma boa rotina de sono. Quais são os benefícios fundamentais de termos uma boa rotina de sono? Ou seja, de dormirmos bem, de efetivamente dormirmos a noite toda, de termos ciclos REM e não REM, não falei nisso. Portanto, um ciclo completo dos 4 estadios mais o sono não REM dura entre cerca de 70 a 110 minutos, ou seja, em média 1h30 mais ou menos, e devemos ter entre 4 a 6 por noite. Por isso é que a duração total devem ser as tais 7 a 8 horas. Então, quais são os benefícios de uma boa rotina de sono? A prevenção de doenças,
porque temos um melhor sistema imunitário. O sono e a boa rotina de sono ajuda a combater infecções, porque exatamente durante o sono produzimos umas proteínas que modulam o nosso sistema imunitário.